Já faz um tempo que isso aconteceu comigo. Foi lá em 2012, eu ainda me lembro o ano. Onde eu morava era uma chácara, não muito grande, mas também não muito pequena. Ficava próximo a outras. Não era tão isolada assim como de costume, em meio aos campos. Era tipo como se fosse uma estrada que levasse a um condomínio. Tinha casas mais próximas e do lado algumas chácaras, inclusive a nossa. A estrada era de terra batida, hoje não é mais. Já passaram calçamento e estão planejando também fazer asfalto. Pois bem, eu tinha por volta de 20 anos. Hoje já estou mais velho, mas ainda me lembro bem. Eu tinha o costume de sempre, antes de dormir, colocar o cadeado no portão principal, pois eu me sentia mais seguro. Além que eu dormia mais com meus pais e nós tínhamos cachorros, mas mesmo assim eu me sentia mais confortável em colocar o cadeado no portão. Todas as noites eu fazia isso, por volta de 9h30, 10 horas, enquanto a gente ainda estava acordados. E não fazia medo, por incrível que pareça, era meio escuro o caminho até lá, cerca de uns 50 metros da casa para o portão. Era escuro, tinha pouca iluminação, mas não fazia medo algum, até mesmo porque os cachorros me acompanhavam. Eu ia com a lanterna do celular para iluminar o caminho, para não pisar em algum animal. Aquela rotina eu sempre fiz, desde quando eu tinha meus 15, 16 anos, quando a gente se mudou para lá. E toda noite eu fazia aquilo. E tinha noites que eu me esquecia e saía por volta de meia-noite, quase 1h da manhã, para poder colocar o cadeado no portão. E sempre os cachorros, que eram 2 Rottweilers, eles não me acompanhavam. Eles sempre foram meus fiéis companheiros. Eu considerei eles muito meus amigos. Infelizmente hoje só tem um, porque um já se foi. E era por volta do mês de agosto. Eu não me lembro exatamente a data, o dia assim, mas eu sei que era em agosto de 2012. Eu havia chegado em casa, eu tinha ido para a cidade fazer alguns trabalhos de faculdade. Cheguei em casa por volta de umas 6h30 da noite. Meus pais estavam já em casa já. Então o tempo foi passando, eu tomei um banho, jantei e tinha que entregar outro trabalho na próxima semana. Mas eu sempre fui muito estudioso e gostei muito de antecipar todas as matérias. E aquela noite estava meio estranha. Os cachorros da região latiam bastante, inclusive os nossos. Mas como ali era a região com alguns trechos de mata, nós não ligávamos tanto. E as horas foram passando e começou a cair uma leve chuva, muito fraca. E eu no meu quarto, fazendo o trabalho, nem percebi que a hora já tinha passado. Ouvi quando meus pais foram se deitar, minha mãe ainda passou no meu quarto, perguntou se eu ainda ia ficar acordado por mais tempo. Eu disse que iria estudar mais um pouco e logo depois ia dormir, pois tinha que acordar cedo, que tinha prova no dia seguinte. Então, comecei a fazer ainda o trabalho e aquela chuvinha fraca me fez perder o horário. E quando eu olhei para o celular, já eram 11h45. Faltavam 15 para meia-noite. E eu fiquei naquela dúvida. Será que eu tinha colocado o cadeado quando cheguei? Então eu resolvi sair do meu quarto e fui até a sala, onde costumeiramente deixávamos o cadeado. E ele estava lá, em cima do criado mudo,
no meio da sala. Eu teria que sair de casa para colocar aquele cadeado, eu não conseguiria dormir aquela noite. Então fiz isso. Peguei meu celular, como de costume, e um guarda-chuva e fui. Mas algo estranho estava no ar. Os 2 cachorros não me acompanharam aquela noite. Estava fazendo frio, mas nem tanto para eles não conseguirem me acompanhar. Eles estavam dentro da casinha deles, só com a cabeça do lado de fora, como se estivessem com medo ou sentindo algo. Bom, eu não fiz questão que eles viessem e continuei meu caminho tranquilo. Liguei a lanterna do celular, peguei o cadeado e comecei a andar. A nossa chácara, ela era cercada por muro e em cima havia algumas cercas de arame farpado para nossa proteção. E o nosso portão, ele era de grade e chapa. Hoje em dia já não é mais, ele é todo gradeado. Por dentro e por fora uma chapa de aço, que eu mesmo fiz questão que meu pai colocasse. Então quando eu me aproximei, eu senti algo se aproximar. Parecia um cavalo ou um boi andando na estrada, que era de terra ainda. Eu fiquei meio estranho porque um animal àquela hora, com chuva ainda mais. Então eu coloquei o cadeado e tranquei. Mas antes eu queria saber que animal era aquele. Então me afastei um pouco e fiquei escorado numa árvore que tinha bem perto do portão. Fiquei lá olhando e quando eu vi aquela coisa que passou. Eu sei que muitos não irão acreditar, mas aquilo estava em pé. Aquilo tinha a cabeça de um cachorro enorme. Tinha um corpo peludo e negro, grande e forte. Aquela coisa era sem dúvidas um lobisomem. Não tinha outro animal para ficar em pé daquele jeito com aquele porte, nem urso aqui não tem. Então, aquela coisa olhou para dentro da chácara como se tivesse sentido a minha presença ali. E eu não podia fazer nada. Se eu corresse, ele iria me notar. Então fui me encolhendo o máximo que eu podia. Consegui me deitar no chão. Aquela criatura ficou olhando para dentro com os olhos amarelos flamejantes. Dava para ver que as gotas da chuva não molhavam seu pelo, pois em frente havia um poste e pela luz nenhum pingo de água ultrapassava aquele pelo espesso, grosso e todo falhado. Aquela criatura ainda colocou aquelas patas estranhas ou mãos, não sei, nas grades, mas não tentou nada. Olhou ainda, farejou. Enquanto isso, os outros cachorros continuavam a latir, mas os nossos não. Então aquela coisa percebeu que não tinha mais nada ali, ficou em 4 patas e subiu a rua, indo embora. Foi difícil voltar para casa, não vou mentir. As minhas pernas estavam bambas. Eu estava tremendo, mas graças a Deus eu consegui chegar em casa e me tranquei. No dia seguinte, soubemos que várias pessoas haviam ouvido algumas coisas estranhas nas estradas por lá e que alguns animais haviam sido atacados. Outros disseram ter visto um grande animal passando nas estradas. Com certeza era aquela criatura. E aquela foi a sua única aparição ali. Até hoje, ela não retornou. Não que eu tenha visto. Meus pais já estão bem velhos. Nós não moramos aqui. De vez em quando vemos passar o final de semana ou algum feriado. Preferimos ir morar na cidade, até mesmo devido ao meu trabalho e algumas outras coisas. Mas a principal causa da gente ter saído de lá foi por eu ter visto aquela criatura, que com certeza era um lobisomem. Boa noite e fiquem com Deus.